E aí, gente boa, tudo bem? Tô terminando aqui a última mentoria do dia. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Se eu fiz direitinho. Oi, Rosângela, você tá me vendo, amor? Tá me ouvindo? Gente, tô terminando aqui a última mentoria do dia, mas ainda com o coração muito pesado em razão de tudo que a gente viu, né, ontem nas reportagens. Na verdade, a gente tem visto todo dia, né, nas reportagens sobre o caso da professora que agrediu o aluno e tal, né. Eu quero comentar algumas coisas. Eu não fiz pauta, não fiz nada, então provavelmente a minha fala vai ser bem desorganizada. Mas é de propósito mesmo, porque eu quero tentar ir organizando o que eu tô pensando junto com vocês, porque eu tô me sentindo desorganizada. Eu não tenho como organizar uma pauta para um assunto que me coloca justamente neste estado de desorganização, né? Eu não dei conta de ver toda a reportagem, né? A Márcia, nossa jornalista, nossa gestora e jornalista, fez hoje esse post com várias frases, né, ditas pela professora e, cara, eu fico muito chocada, muito, muito chocada. Quando a gente criou aqui dentro da Reinventando a Educação 2 dias de workshop, né, de professor a educador, quando a gente criou, além disso, uma jornada de 40 horas de professor a educador, se você não está inscrito, corre lá e se inscreve, é justamente porque a gente já entendeu que essa é a nossa urgência, né? O professor, ele tá muito sozinho. Vamos olhar as coisas pelo lado do professor primeiro, né? Tá tudo certo. É importante olhar pelo lado do professor também. Mas, assim, que difícil olhar por esse lado, né, gente? Porque ela não foi educadora. Provavelmente ela estava sobrecarregada, com muitos alunos na sala de aula, sem ter preparo nenhum para assumir aquela quantidade de alunos com singularidades. E aí eu tô lendo aqui alguns comentários de vocês, né? Por exemplo, um comentário diz: é necessário treinamento urgente, especialização para os professores saberem como agir diante desta demanda que cresce a cada dia de crianças precisando de atendimento, acompanhamento psicológico para os profissionais e para as famílias que convivem com essas crianças. Assim, só essa fala aqui da Jack Silveira já me deixaria conversando com vocês pelo menos 1 hora, porque tem tanta informação e tanto conteúdo nessa fala dela. Jack, muito obrigada, amor, por você ter escrito isso, viu? Obrigada a todos vocês que vão interagindo, fazendo a gente pensar, vão usando também a nossa rede como lugar para desabafar, para registrar indignação. E tem tanta coisa, né, gente, que a gente vai sentindo num contexto como esse, que é difícil até de expressar, mas enfim. Quando ela diz assim: é necessário treinamento urgente. Eu vou discordar de você conceitualmente, mas eu sei que nós estamos falando a mesma coisa, tá, Jack? Por que eu tô te dizendo que eu vou discordar conceitualmente? Treinamento é assim: eu sei fazer alguma coisa e eu vou treinar repetidas vezes aquilo que eu já sei fazer. Então, por exemplo, o Cássio sabe defender gol, né? Então ele vai treinar todo dia em campo como é que se defende gol. Se o chute vem por baixo, se vem na lateral superior, na lateral, se vem por cima, se é uma bicicleta. Ele vai treinar uma coisa que ele já sabe fazer. No nosso caso, quando a gente fala de educador, olha, eu não estou falando de professor, vocês estão ouvindo a diferença do termo? Eu defendo que sejamos educadores, tá? Então, quando a gente é educador, a gente precisa adquirir habilidades para que a gente se torne educador. E aí, uma vez que a gente decide adquirir essas habilidades, a gente não faz um treinamento, a gente faz um desenvolvimento. Desenvolver é tirar todas as camadas que nos envolvem naquilo que a gente acha que a gente devia fazer. Então, existe uma camada que nos envolve e que faz a gente acreditar que a gente está na escola para dar aula de uma matéria específica, para dar aula de português, para dar aula de matemática, para dar aula de geografia. Isso nos envolve.
Então nós precisamos tirar esta camada e é isso que nós precisamos fazer nas nossas formações. Nós precisamos nos desenvolver, tirar esta camada que nos envolve na ideia que temos de que somos professores de uma matéria específica. Quem vem me acompanhando nas redes sociais tem me ouvido falar com muita frequência a respeito da importância de que sejamos educadores e com isso que sejamos afetivos, amorosos. Um educador seria incapaz de usar frases como estas, incapaz. Mas um professor que está ali preocupado com o conteúdo que ele precisa dar, que está ali preocupado em dominar a sala. Olha o vocabulário escolar, vocês estão percebendo? Ele está preocupado com o conteúdo que ele precisa dar. Ele está avaliando o aluno pelo rendimento desse aluno. Ele está preocupado em como vão julgá-lo a partir do domínio que ele tem da turma com relação a comportamento, né? Ele não tem saúde mental. Essa professora claramente não goza, não está no seu melhor momento de saúde mental. Nem poderia, com classes superlotadas, sem apoio profissional suficiente, provavelmente ganhando um salário bem baixo e, portanto, acumulando funções em várias escolas, fica bem difícil, gente, ter uma saúde mental em condições. Por isso que eu digo, a gente precisa praticar autocuidado e a gente precisa, com muita clareza, fazer o exercício da roda da vida, ver quais as nossas áreas estão desequilibradas e a gente precisa reequilibrar. Eu encontro todos os dias, em todas as escolas onde eu vou dar formação, um professor reclamando do salário. Se a profissão de professor é uma militância, um desejo, como sempre foi o meu, mas você sabe que não paga bem, que tal se você conciliar com alguma outra coisa? Então você dá uma carga horária de 20 horas na escola, mas você tira as outras 20 horas da semana para se dedicar a alguma outra coisa de que você goste. Ou ser educador também, mas em um outro contexto que te pague melhor. Porque aí provavelmente nos dois contextos, o que te paga melhor ou o que te paga pouco, você vai ser bom profissional. Se dinheiro pesa tanto para você, é importante você não amargurar a vida das pessoas com uma necessidade que é sua. Porque as crianças, elas não escolhem onde elas vão estudar, sobretudo quando a gente está falando de crianças de escola pública, né? As crianças de escola pública vão estudar numa escola X pelo CEP que elas têm. Mas na escola privada elas vão estudar onde pai e mãe põem, né? E pai e mãe de crianças com singularidades não tem muita opção também não. Não vai achando que é uma opção botar nessa escola ou naquela escola. É assim, ó, a escola que aceita. Ah, mas é lei, tem que aceitar. É lei, tem que aceitar. Mas aí a escola fala assim, não, tudo bem, você quer botar o teu filho aqui? Ele é autista, né? Você quer botar o teu filho aqui? Pode botar, mas a gente não tem muita estrutura para cuidar de autista, não. A gente nem tem profissionais suficientes para isso. A mãe, o pai, os responsáveis têm que escolher entrar numa briga eterna com aquele contexto para fazer com que eles disponham de profissionais, etc, etc, ou usar aquele pouco tempo que tem disponível para buscar uma escola que já tem aquilo e que não faça careta porque a criança autista ou síndrome de Down ou TDAH ou disléxica tá lá dentro. Vocês entenderam como é que é? Então, assim, quando eu vejo aqui na internet comentários super violentos, do tipo, essa mulher não sabe o que está falando, nunca entrou numa sala de aula, eu respiro e digo, esta pessoa está falando muito mais sobre ela do que sobre mim. Sabe por quê? Porque é sobre justamente esta violência que eu me refiro em todas as minhas formações. Nós estamos como classe, a classe dos professores, nós estamos tão amargurados, tão azedos, que estamos perdendo esta humanidade que deveria ser a nossa maior característica. Né? Então não é uma questão de treinamento, é uma questão de desenvolvimento, é a gente tirar todas as capas que a gente achava que tinha que ter como professor e a gente entender que depois que saem todas essas capas, sobra a essência do que deveria ser desde o princípio, que é o educador, sabe? Mas isso não se dá assim porque sim. Isso não é um treinamento, isso é um desenvolvimento. A gente precisa levar isso muito a sério, muito a sério. Na jornada que a gente fez do workshop, a gente falou muito sobre, eu citei um pouco o criador da escola Summerhill e o que ele diz, né? Que ele prefere ter faxineiros
felizes a ter advogados neuróticos. E eu dizia, tem muita gente diplomada que claramente está neurótica, né? Então, eu não duvido que essa professora esteja formada, eu não duvido da titulação dela, nem nada disso, mas ela tem saúde mental para estar onde ela está? Uma outra questão, gente, cursos, formações. Muitas formações são caras, mas eu conheço muito professor que investe dinheiro em outras coisas, prioriza outras coisas em detrimento da educação. O que é educação, sobretudo educação para ele regateia, ele tenta que seja mais barato. Claro, porque ele não tem dinheiro, tudo bem, mas tem um monte de formação gratuita também, né? Aqui no nosso canal do YouTube, abre lá, tem um monte de formações gratuitas, né? Então, a internet democratizou muito o conhecimento. Só que tem uma fala do professor que me preocupa muito, que é assim, você já esteve em sala de aula? Você já esteve em escola pública? Então você não sabe do que está falando. Olha, eu também nunca usei crack nem cocaína e faço parte de um grupo de pesquisa nesta temática aqui da Unifesp, né? Então, eu preciso usar crack para eu saber quais são os efeitos do crack no corpo de uma pessoa? Então, vamos ter um pouco de cuidado nisso, né, gente? Vamos ter um pouco de cuidado quando a gente começa a julgar. Vamos tentar dizer assim, bom, essa pessoa nunca esteve numa sala de aula de ensino médio, mas ela dedicou a vida dela, de ensino médio ou de escola pública, dedicou a vida dela a pesquisar sobre quais são as metodologias que podem nos favorecer. Ela não vai chegar aqui cuspindo receita, mas ela pode dar uma ideia do que eu posso fazer, né? Então eu posso, de repente, aproveitar essa ideia para criar a minha própria ideia. Ó, a Velvet dizendo, outro ponto, as universidades não formam profissionais para lidarem com a inclusão. São opcionais, mas lidar na vida real com diversidade não é uma opção. Exatamente isso. E aí, tem uma outra coisa que aparece aqui no comentário da Jaque, que eu queria ressaltar, que é a demanda cresce a cada dia. Pois é, há vários estudos mostrando que a demanda dos laudos cresce a cada dia. Mas esse é um cenário que a gente já tinha antes. A diferença é que as famílias eram menos informadas e mantinham as crianças reféns em casa. E agora as famílias sabem que é direito delas colocar essas crianças na escola, né? Então as famílias vão e colocam, mas esperando um mínimo de amorosidade, esperando um mínimo de cuidado, atenção, formação mesmo, conhecimento mesmo, né? Se na escola a pessoa que está cuidando do meu filho é uma pessoa em quem eu não posso confiar, bom, então eu começo a defender absurdos como homeschooling. Vocês estão vendo o perigo das coisas? Estão vendo onde é que as coisas podem chegar? Né? Porque a gente tem uma tendência dicotômica. Essa escola não prestou, essa professora não presta, nenhum professor presta. Essa professora fez coisa errada, sabe? E a gente quer jogar a água da bacia com a criança dentro, como eu digo sempre, né? Então a gente precisa cuidar um pouco disso. Não é porque esta escola e esta professora estão fazendo algo danoso que todas as escolas e todos os profissionais sejam assim, né? Felizmente, esta não é a regra. Felizmente, a regra ou pelo menos a maior parte do que a gente vê, são professores tentando e dando o seu melhor para que as crianças possam brilhar, crescer, se desenvolver. Mas vamos combinar que as situações, os cenários são bastante adversos para os professores, tanto no que diz respeito à inclusão, quanto no que diz respeito à neurociência ou outros conhecimentos que deveriam ser pauta da formação inicial de cada professor. Mas como a gente é conteudista, a gente está preocupado com a filosofia da educação, como era a gestão democrática nos primórdios, blá, 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 blá. E a gente não está aqui olhando para o que a gente precisa agora, nesse momento, qual que é a demanda atual da educação. A gente está sempre na educação, a gente está sempre um passo atrás. A Vel está dizendo, a inclusão só é pautada nas séries iniciais, anos finais precisam entrar nessa pauta, a inclusão é necessário, apoio. Exato, é preciso apoio, gente, as famílias têm que ser apoiadas. Agora você vai me dizer, se a professora está se comportando assim com o aluno, ela tem condições de orientar a família, de acolher a família nessa escola e dizer, olha, quando você tiver uma criança, você, pai, mãe, que tem uma criança autista, você precisa tratar o seu filho de tal e tal maneira, precisa saber que aquele grito, aquele berro, não é birra ou falta de educação, é isso, 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 aquilo. Como? Ela nem sabe. Ela não sabe que não sabe. Tem um passo anterior aí,
né? Quando a gente estuda, né, sobre os caminhos da aprendizagem, existe um primeiro passo, que é o ignoro o que ignoro. Então, depois que eu entendo, eu devia saber disso. Tá, então eu vou aprender. E aí, depois que eu aprendo, eu treino. E aí eu tenho um inconsciente treinado. Mas primeiro eu tenho que saber que eu não sei. E às vezes é tão primário isso que eu não sei, né? Ele está dizendo, devem ouvir as famílias, pois sabemos dos nossos filhos. Esses pilares precisam ser levados em conta. Escola, família, exatamente, precisamos. Felizmente temos escolas públicas de excelente qualidade, mesmo com tantos descasos dos políticos. Exato, gente. A gente não pode romantizar a educação, não pode romantizar educador que faz vaquinha para comprar papel higiênico, mas o fato é que esses educadores existem e estão dando sim o seu melhor. Então, é importante que as famílias se unam em apoio à escola, né? Um fulano aí no meu Instagram também disse, professores, estamos de olho em vocês. E aí eu disse, que bom, né? Já que você está de olho nos professores, aproveita, fica ali de olho na turma um pouquinho para o professor fazer xixi, porque tem dias que a gente não bebe água para não ter que sair de sala de aula. Então, já que você está tão de olho, fica de olho lá na sala e fala pro professor, querido, vai lá, faz um xixizinho, tô notando que desde as 7 da manhã você não foi ao banheiro ainda e já é 1 da tarde. Né? Então, faz alguma coisa, além de criticar, de apontar o dedo, né? Então, não há defesa para o que aconteceu, gente, isso é fato. Não é uma questão de defender, porque não há defesa. Mas este é um cenário. Quando a gente quando a gente percebe a violência entrando na escola, a gente ignora uma violência que já está instaurada de dentro para fora dela. E essa violência é imensa também. E a gente não pode ignorar. A gente precisa olhar que há uma violência aí dentro, fruto de um descaso, de um abandono com o profissional da educação, né? Então a gente está muito preocupado, por exemplo, no mundo corporativo, com a experiência do cliente. A gente está muito preocupado no mundo corporativo em colocar o cliente em primeiro lugar. Tanto no corporativo quanto nas escolas, em todas as minhas formações, eu insisto, a gente precisa olhar não é primeiro para o cliente, é primeiro para o colaborador. Porque um colaborador como esse acaba com toda a estratégia, toda a cultura de um espaço, seja corporativo, seja escolar, seja de onde for, sabe? Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Como está o meu colaborador? Como está o meu funcionário? Como está a minha professora? Como está o meu professor fisicamente, mentalmente? Será que está vivendo uma sobrecarga? Será que está precisando de ajuda? Será que precisa fazer um curso e a escola precisa pagar para que ele faça esse curso? Gente, eu estou recebendo aqui contatos de pessoas que querem fazer cursos e que não podem porque não são dispensadas. Então, há cursos, os meus são online, agora os que eu estou divulgando são cursos online, tá? Mas tem cursos que são presenciais e as professoras, os professores não são dispensados, de repente, um dia da aula. Mas esse curso só acontece na sexta-feira à tarde. Eu não vou te dispensar e se você faltar, você vai perder o teu final de semana inteiro. Poxa! Então, quantas vezes eu perdi de ir a congressos como palestrante, gente, por estar dentro de escola. Eu só consegui dar conta de dar formação para professores, de publicar artigos, de escrever capítulo de livro, de fazer parte de congresso, de viajar para ir a congresso, quando eu realmente saí da sala de aula. Porque enquanto você está na sala de aula, e olha que eu nunca dei a nenhuma escola uma carga superior a 20 horas semanais. Nunca, nos meus 20 e tantos anos de sala de aula, nenhuma escola nunca teve mais do que 20 horas da minha semana. Em uma delas era obrigatório 24, então tá bom, vamos lá. Mas quando não tinha essa exigência, 20, tá bom, tá suficiente. Eu sou professora de português e de espanhol, eu vou fazer tradução, eu vou fazer revisão de texto, eu vou escrever livro didático para editora, eu vou dar aula particular, eu vou fazer outras coisas, mas eu não vou ficar só enfiada em escola, porque é importante também a gente conhecer outras coisas. Agora, várias formações que eu quis fazer, a própria escola me impedia. Não só não me pagava, como me impedia e me ameaçava. Então, a gente precisa ressignificar a formação contínua dos nossos professores, né? Isso é muito importante. Hoje o autoconhecimento é possível pela facilidade que temos. Esperar formações vindas de fora seria comodidade profissional? Deixa eu ver aqui quem me falou isso. Cleusa, então é um pouco esse ponto que eu tô tocando, né? Eu sempre paguei pelas minhas formações. Gente, eu não trabalhei em uma escola sequer. E eu trabalhei nas maiores escolas da cidade de São Paulo. Eu não trabalhei em uma escola sequer que me dissesse, olha, vem aqui que eu pago pra você.
Não, não existe isso. Algumas delas me pagaram formações Google, por exemplo. Então, claro, tinham feito compras com a marca Google. Então, você pode ser um educador Google. Você pode... Formações que aconteciam ali na escola e tal. Mas você era convidado a fazer a formação. Claro que esse convite, você sabia muito bem o que significava vá, só não vamos te pagar para isso, né? E aí, quando era uma formação interna, você recebia esse convite amável para fazer essa formação. Não era pago para fazê-la, às vezes nem era muito do teu interesse, mas para não ficar mal você acabava fazendo. E coisas que você sabia que no teu dia a dia iam enriquecer a sua prática, você fazia no fim de semana. Se as formações eram dadas durante a semana, você tá fora, você não pode fazer. Vê se faz sentido, né? Então sim, há muita comodidade hoje pela internet. Eu fiz muita formação, mas muita mesmo, pela internet, no online, e aconselho vocês a fazerem. As minhas formações aqui na Reinventando a Educação são formações online, justamente para a gente democratizar. Gente, quando a gente vê gente do Acre se inscrevendo nas minhas formações, a gente fala, meu, que delícia chegar tão longe. Só é possível que eu, Irene, de São Paulo, fale com uma pessoa do Acre, porque eu estou dando uma formação online. Então, claro, a formação online democratiza muito a experiência, né? Mas, puxa vida, eu não acho, eu tendo a dizer que é mais sobrecarga profissional do que comodidade, viu, Cleusa? Eu tendo a dizer que é mais sobrecarga do que comodidade profissional, né? Tem gente que tá morto e não sabe, que tá lá na escola esperando se aposentar, né? Já morreu, essa pessoa já morreu, ela tá esperando a morte chegar e avisar para ela que ela precisa se enterrar, mas ela tá morta, né? E tem gente que está sobrecarregada, realmente muito sobrecarregada. E tem gente com uma mentalidade muito antiga, quando essa professora diz, isso é falta de uma boa surra. Tem muito pai e mãe dizendo isso também ainda, né? Ah, eu apanhei e sobrevivi, eu tive aula transmissiva e sobrevivi. A gente é de uma geração do sobrevivi, como se a vida fosse sobreviver e nada além disso. E eu fico brava quando a gente fala sobre, quando as pessoas me falam sobre isso, né? Porque, poxa, a vida pode ser muito mais que sobreviver, gente. Sim, você pode, se você não rejeitar os conhecimentos que vêm de outras pessoas, se você não julgar o que as pessoas compartilham com você e você aproveitar alguma coisa do que às vezes as pessoas vêm para compartilhar, você pode crescer, você pode se desenvolver, né? É preciso, sim, uma boa dose de iniciativa pessoal, profissional, investimento de tempo, de dinheiro, mas também é preciso que a gente, como sociedade, cobre dos nossos representantes políticos um investimento decente em educação, né? Tem muito político que diz que tem a bandeira da educação, que diz que defende a educação, mas quando está lá ocupando o seu lugar de poder e pode tomar decisão de aumentar o salário de um professor, por exemplo, não o faz. Mas será que só aumentar o salário resolveria? Né? Não sei. Primeiro a gente aumenta, depois a gente vê se resolve ou não, porque essa é uma necessidade básica, né? Mas a gente precisa, ó, a Velvis dizendo aqui, essa mentalidade precisa mudar, essa barreira é a maior a ser eliminada. Por onde a gente começa a se transformar em educador? Pela gente mesma, né? Então eu chego na escola, eu falo sobre metodologias ativas, as pessoas mudam o formato da sala, mudam o formato das carteiras, mas o formato mental continua igual. Elas acham que as crianças podem ficar caladas, que elas não precisam interagir, que elas não podem interagir e que o professor precisa estar no centro do processo o tempo todo. Fica difícil, né? Por quê? Porque a mentalidade precisa mudar. É a maior barreira que a gente ainda tem, a mentalidade. E a mentalidade do professor, infelizmente, é arrogante, né? Em muitos casos. O professor acha que ele precisa ter resposta para tudo. Ele não pode dizer assim, não sei fazer isso, você me ajuda? Não sei fazer isso, vamos fazer junto, né? Enfim, eu quero pactuar, eu quero compartilhar com vocês desta indignação que vocês estão manifestando aqui, nas nossas redes sociais, né? Não adianta achar responsáveis, não adianta achar culpados, porque é sempre complexo, são várias coisas, vários elementos que precisam ser olhados, a gente precisa envolver várias perspectivas para entender um cenário como esse. Mas o fato é que a vítima, de verdade, é a criança. E a gente precisa entender isso. Quando a gente falha como adulto, seja a gente pai, mãe ou professor, a gente falha com um ser em desenvolvimento. Então a gente está falhando provavelmente com toda uma geração que vai perpetuar esse nível de violência.
Isso é muito triste, né? Isso, Cleusa, toda mudança acontece de dentro para fora. Se não for assim, nunca seremos educadores. Pois é. Eu digo mais, toda mudança acontece de dentro para fora e ela não acontece quando a gente está sozinho, ela acontece quando a gente está em comunidade. Por isso eu estou convidando vocês, formem parte, façam parte da nossa comunidade de educadores reinventores. A gente vai ter muitos momentos para ler texto juntos, a gente vai ter muito momento para conversar junto, a gente vai ter muito momento para poder dizer um para o outro, essa é a minha vulnerabilidade, não sei fazer isso, você me ensina, né? Poder trocar experiências de sucesso um com o outro. Olha, eu fiz essa aula aqui e funcionou. Você não quer aproveitar alguma coisa dela? Então, se formar não precisa ser uma coisa a mais. Pode ser uma coisa a menos, quando você entende que você pode estar em comunidade. Então, o que eu ofereço para vocês, gente, é essa comunidade que a gente está criando aqui. Invistam em vocês. Vale muito a pena investir na gente, sabe? Deixa eu ver. A criança, pois ela é vulnerável ali, pode ter sobrecarga, pode ter, mas a criança tá ali e tá precisando de um norte. Pois é. Então eu diria assim, a família tá precisando de um norte também. A família não sabe como lidar com essas questões. Eu ouço professoras que estão tão endurecidas que dizem assim, mas a família é negacionista, ela já tem até o laudo, mas não faz nada. A família tá lidando com o luto, né? Porque quando você tá gestando uma criança, você tá pensando que essa criança vai ser toda daquele jeito estereotipado que a sociedade pôs lá na propaganda da família Doriana. E essa criança pode não vir assim, ela pode vir com as suas singularidades. E aí a gente não foi criado para aceitar singularidades. Sobretudo quando a singularidade está debaixo do nosso teto e a gente não tem nada para fazer a respeito disso. Né? Então a gente fica, o pai e a mãe, né, no caso, fica questionando por que comigo, por que agora, o que eu fiz para merecer isso, porque também entra o componente judaico-cristão da culpa, né? Então a pessoa se sente culpada, começa a achar que foi Deus que mandou isso como castigo por alguma coisa que ela fez errada lá atrás. Tanta coisa envolvida que é preciso ser muito educador para acolher tudo que está envolvido. Mas tem gente que tem o descaramento de escrever aqui na rede social, debaixo da minha fala, debaixo do vídeo que eu ponho lá, vamos ser todos educadores e inventores, a pessoa tem o descaramento de escrever, eu me formei para ser professor de geografia, eu vou ser professor de geografia. E aí, gente, é o que eu digo em toda a formação, não tem nada que eu possa fazer por você, sinto muito, você está morto e não sabe. Entende? Tá morto, é uma pessoa que já morreu, não tem nada ali dentro. Percebe que não dá para treinar uma pessoa que está nesse estado? Porque ela não adquiriu ferramenta básica de humanidade. É humanidade, é acolhimento. Percebe? Aquele ser tá vulnerável, você tá berrando com aquele ser, você tá gritando com aquele ser. Assim, né? É muito descontrole. Agora, eu acho que ninguém em sã consciência se levanta de manhã e fala, eu vou dar uma ferradinha ali num aluno de inclusão e vamos ver o que acontece. Não, em sã consciência não. Por isso, não está sã, né? É uma pessoa que não está mentalmente sã. Quanto que ela teve que ir aguentando para chegar nesse ponto de não estar sã, né? Então, a gente não tem que aguentar, a gente não tem que dar conta, né? A gente tem que berrar muito antes, pedir apoio muito antes, chamar a família, dizer, gente, vocês que são pais têm que pressionar o poder público e dizer para o poder público que a gente não está dando conta disso aqui na escola. Eu preciso aqui de 2 ou 3 pais ou 2 ou 3 mães durante a aula me ajudando a dar conta disso aqui. Isso é gestão democrática, gente. Está na lei. Lê lá a lei de gestão democrática. Existe uma associação de pais e mestres que sim pode apoiar lá a escola em todas as suas ações, em todas as suas decisões, né? Só que como a gente cria PPP, Projeto Político Pedagógico, de papel, como a gente cria gestão democrática de papel. A gente diz que tem uma APM, mas quem cuida da PM é uma professora que é mãe também e é professora, então vai e cuida da PM. Mas não é. Cadê o grupo de pais de verdade? A gente diz que tem gestão democrática, mas a gente não tem um grêmio estudantil. Então a escola vai ficando capenga, toda capenga. E uma hora estoura. Estourou. Né? Estourou, tá aí bem estouradinho para quem quiser ver. Que bom que agora a gente tem como documentar, como mostrar, mas que pena que a gente tenha que documentar um tipo de coisa como essa, né? A Velves falando, o gestar uma criança com deficiência não é falada, essa expectativa existe e é grande. Exato! Você tem que passar pelo luto do filho que você esperou, gestou e não veio. Veio uma outra coisa, você vai ter que lidar com aquilo adquirindo ferramentas novas. Tá todo mundo ali celebrando, eba, o meu filho começou a andar, eba, o meu filho tá falando, eba, o meu filho já disse que me ama.
E essa criança tá como? Fora as comparações no parquinho, né? Porque se é um lugar cruel para pai e mãe, é um parquinho. Porque quantos anos tem? Ah, tantos anos. Nossa, que grande. Ai, nossa, a minha pequena. Nossa, como sabe escrever. Nossa, como não sabe. Ai, tão desgastante isso tudo, né? Enfim. Era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu sinto muito por estarmos passando por essas dores e eu sugiro cada vez mais que nós estejamos unidos em comunidade para que possamos criar um grupo de educadores reinventores. Então, para a gente finalizar aqui, gente, quem ainda não é nosso educador reinventor, vem para cá. Eu quero formar um time, eu quero formar pessoalmente o que eu acredito que tem que ser um educador reinventor. Essa formação, ela começa por uma mudança de mentalidade sobre qual é o seu real papel na vida de um estudante. Eu penso que dá pra gente fazer isso juntos. Eu penso que ninguém precisa estar sozinho dentro da escola carregando uma sobrecarga como essa, né? Eu acho que a gente pode se unir e a gente pode ir mudando a nossa mentalidade. Então, se você ainda não é meu aluno, ainda não está na minha formação, vem para cá, dá para você fazer isso. É possível você investir na sua formação. A gente facilitou ao máximo a vida financeira para que você pudesse fazer parte do nosso time, para que você possa ter apoio. É fundamental que você tenha apoio. Se você precisar de ajuda para localizar o link, alguma coisa assim, manda no privado, o Lailson vai ajudando vocês, tá, gente? Sinto muito por estarmos passando por essa dor. Não há nada que justifique isso que aconteceu. Também não vai adiantar você fazer um curso comigo, ou seja lá com quem for, e não se dispuser a mudar de comportamento, não se dispuser a mudar o seu mindset, ainda continuar preso no, ai, mas eu ganho mal, né? A primeira pessoa a se desvalorizar profissionalmente é o próprio professor, e a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que eu trago aqui pautas que são incômodas, né, gente? Eu sei que são incômodas. E eu sinto muito se às vezes eu tenho que causar dor para que vocês entendam essas pautas incômodas, mas seria negligência da minha parte não falar disso depois de 20 anos dentro da educação. Depois de 20 anos formando professores e gremistas de escola pública. E eu não vou ser negligente. Eu preciso tocar nessa ferida. E me custa caro tocar nessa ferida. Toda essa violência que eu vejo aí na internet é um preço bem alto. Todo dia ter que ler um monte de barbaridades a meu respeito é um preço bem alto. Mas eu também tenho ganho muito amor, muito afeto, muito reconhecimento. Muita gente que já está se dispondo a mudar a sua maneira de pensar, o seu estar no mundo. Porque é sobre isso, não é só sobre ser educador. Essa pessoa que está sendo violenta com a criança, provavelmente ela é violenta com a própria família, ela é violenta com ela mesma. Então a gente precisa ser amável com a gente, gentil com os nossos. A gente precisa praticar a gentileza, aprender a prática da gentileza, entender que isso é um baita conteúdo. Isso é um baita conteúdo. Então adianta essa professora estar tão preocupada em dar conta do conteúdo, se o conteúdo mais importante, que é o aprender a ser, aprender a conviver, nem ela sabe ainda. Difícil, né, gente? Então bora aprender juntos, né, a praticar uma educação amorosa, uma pedagogia da amorosidade, que essa é a nossa grande urgência, né? Enfim, nós precisamos ser, cada dia mais, nós precisamos ser educadores. Ah, mas e a família? A família tem que fazer a parte dela. Que família, bebê? Tem criança que não tem família. Tem criança que está na escola e veio de abrigo. Ela sai da escola e volta para o abrigo, né? Tem criança que chega em casa e vê o pai batendo na mãe toda noite, que o pai está alcoolizado. Tem mãe que está prostituída, porque ela entende que é o jeito dela manter a casa. Então, assim, que família? Do que nós estamos falando quando a gente fala de família? Não é porque a sua família é estruturada que a família de toda criança é. Infelizmente, não. E às vezes, você, educador, é o último recurso com o qual essa criança pode contar. Você vai negar essa chance para essa criança? Você vai negar? Sério mesmo? Não vale a pena, não. Então, ó, vamos falar um pouco mais sobre isso durante as nossas jornadas, tá bom, gente? Estou esperando vocês na minha formação Educador Reinventor. Venham comigo, mais do que nunca. É urgente que a gente repense o nosso fazer e o nosso estar no mundo, tá? Eu tenho outros comentários aqui de vocês, gostaria de ler todos eles, mas a gente vai fazendo vários pequenos vídeos pra gente não cansar muito, tá bom? Parei de dar aula por não acreditar na sala de aula enfileirada e vejo uma esperança agora. Flávia,
Tamo juntas. Eu saí da escola porque, assim, ó, eu dizia, é de fora pra dentro que eu tenho que fazer revolução. Porque se eu estiver dentro, eu vou adoecer junto. Eu vou ser parte do câncer e eu quero ser parte da cura, né? Então eu não tô incentivando ninguém a sair, mas se você entendeu que você... Eu nunca fiquei só na escola também, né? Eu sempre tive em vários locais, né? Mas se você entendeu que a escola é seu lugar, você não pode estar aí sozinho. Você precisa ter apoio, você precisa ter formação, você precisa ter ajuda, você precisa ter comunidade. É isso que eu tô oferecendo pra vocês. A oportunidade de a gente estar em comunidade, se ajudando, se apoiando com muita amorosidade, pra gente não ser notícia como essa, né? Olha só, a gente pode ser notícia de outras tantas formas, né? Por que a gente precisa ser notícia desse jeito aí, né? Que pena, que pena. Gente, é isso. Durma-se com um barulho desses, né? É difícil da gente administrar, eu sei. A gente vai falando várias vezes pra gente ir fazendo essa digestão juntos também, tá bom? Beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau.